Graça e paz em Cristo. A palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6: Ensina o teu filho no caminho que deve seguir, e até quando envelhecer não se desviará dele. É uma grande responsabilidade que o Senhor nos coloca como pais nesse versículo. E isso ele faz, é interessante, porque quando a gente pega o Salmo 127, ele diz o seguinte, que os filhos são herança do Senhor. Ele faz sabendo primeiro que a gente está recebendo dele uma bênção muito grande, que é o filho que a gente cria, que a gente educa e que a gente leva com o nosso exemplo, com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida aos pés do Senhor, a terem comprometimento com Deus, a temerem a Deus, levarem Deus a sério e colocarem prioridade nas suas vidas, para que essas vidas sejam encaminhadas e que tudo dê certo. Vida profissional, vida sentimental, enfim, em todas as áreas. E essa responsabilidade é uma coisa muito importante, é muito interessante a gente cair a nossa ficha como pai, porque a verdade é que não é só simplesmente de uma forma pontual, revelando para ele, para o filho, nas diversas fases de crescimento que ele tem, que o que é certo e o que é errado. Não. É você viver primeiro, e esse viver com Deus, ele faz com que o seu exemplo, o seu testemunho seja absorvido como ensinamento no dia a dia do seu filho, inspirando a vida dele a querer fazer isso. Portanto, é muito importante, dentro dessa palavra, eu entendo assim, que não é só a responsabilidade em si, mas a consciência que nós precisamos ter de que nós temos que estar com nossa vida saudável espiritualmente. Nós estamos bem com Deus. Porque se nós estivermos bem com o Senhor, nós vamos estar, sim, em sintonia em tudo. Na forma como conduzir os nossos filhos, nas diversas etapas que ele tem, criança, pré-adolescência, adolescência, já adulto, e, ao mesmo tempo, a gente ter a percepção do Espírito Santo que ele nos dá, de fazer com que que os princípios da palavra de Deus, no dia a dia, nas situações que se colocam diante do nosso dia a dia, elas sejam imprimidas na vida, no caráter dos nossos filhos, para que eles não se desviem dele quando adultos, assim como a palavra de Provérbios, ela nos enseja, nos mostra, nos incentiva a caminharmos juntos com ele, né? E isso é uma coisa muito importante também entender, porque às vezes nós esquecemos de que, não, Deus, os nossos filhos são herança do Senhor, e nós ficamos tranquilos nisso e esquecemos de que é dia a dia, é um testemunho diário dos nossos filhos verem o nosso comprometimento com Deus, e através de oração, de busca do Senhor, de uma santificação de vida diária na presença do Senhor, que isso seja tão autêntico, tão sincero, que o Espírito Santo de Deus trabalhe na vida deles com esse propósito, de colocarem eles alinhados à vontade de Deus para a vida deles, que é boa, perfeita e agradável. Fica essa palavra e essa responsabilidade. Os nossos filhos, sabe, eles são muito importantes para Deus, e Ele nos deu como herança, né? Ensina o teu filho no caminho, junto com ele, em cada etapa, pedindo orientação ao Espírito Santo de Deus, e Ele vai dar. A Bíblia fala no Salmo 32:8, é um versículo que nossa, como me marca. Mas ao mesmo tempo que ele é simples, ele vai direto ao ponto. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. O Espírito Santo sempre dá. Quando a gente está bem com Deus, a gente está alinhado em sintonia com o Espírito Santo, ele vai nos dar, inclusive para disciplinar quando for necessário. E muitas vezes a disciplina vai ser necessária. Muitos nãos vão precisar ser ditos. Muitas palavras duras vão ser ditas no momento certo, na oportunidade certa, no time certo dado por Deus. Não da forma como a gente acha que deve ser, criando oportunidade ou forjando situações. Não. Né? Quando o Espírito Santo de Deus, em tudo isso, alinhados por todo esse propósito no nosso coração, de sermos bênção na nossa vida como educadores, como inspiração na vida deles de amar o Senhor. Então, que nós busquemos o Senhor, que nós entendamos a importância de caminhar junto, dia a dia, monitorando, olhando, se preciso for, se assim for necessário, que o Espírito Santo de Deus nos confie a mão dura, se for necessária a disciplina,
e também o elogio, o incentivo de quando eles realmente entenderam e conquistaram as vitórias que a vida vai proporcionar pelo Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Pense nisso. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. E mesmo quando velho, não se desviará dele.